Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Hermas Brandão, Durval Amaral, auditores Ivens Scherper Linhares e Cláudio Augusto Canha, procurador do Ministério Público Michael Richard Reiner, declara aberta a 40ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Ausente auditor Jaime Tadeu, em férias. Submeto a ata número 39, de 17 de outubro de 2012, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, nos termos do artigo 427 do regimento interno, comunico que deferi o sobrestamento do processo de aposentadoria número 19.4214/07 na diretoria jurídica. E também devolvo ao auditor, doutor Cláudio Augusto Canha, o processo de pensão número 44.2782/11. Está anotado. Auditor Ivens Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, eu teria, na verdade, senhor presidente, 104 processos para comunicar o sobrestamento, por motivo das minhas férias que acumulou. Então, excepcionalmente, para não cansar senhores conselheiros e senhores auditores, o senhor procurador, com a enumeração de todos os processos, eu proporia excepcionalmente que eu fizesse uma citação, digamos assim, por classe de processo. Que desses 104 processos, na verdade, 88 estão sendo sobrestados em virtude daquele requerimento externo, 516.791/12, que trata da revisão da forma de cálculo da incorporação de verbas transitórias aos proventos de aposentadoria. 4 processos são de pensão e revisão de proventos, que eles estão sobrestados até a decisão nas respectivas aposentadorias. 4 admissões de pessoal, que estão sobrestadas em virtude da decisão em processos anteriores do mesmo concurso, e 8 admissões estaduais nessa mesma condição. Então, na verdade, desses 104 processos, 8 estariam sendo sobrestados na DCE e os demais 96 na diretoria jurídica. Eu trouxe a relação de todos os espaços, se for necessário eu posso ler, mas se Vossa Excelência e esse colegiado entender possível, eu excepcionalmente faria o comunicado desse sobrestamento dessa forma mais sintética. Não havendo objeção, está comunicado. Eu agradeço, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Hermas Brandão. Senhor presidente, para solicitar comunicar o sobrestamento dos seguintes protocolados da diretoria jurídica. O 21.12.80/10 é uma pensão, 47.46.72/10, 644.547/11, e comunicar a devolução ao eminente conselheiro Durval Amaral do protocolado 56.20.80/08. Devidamente anotado, auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento nos processos de admissão de pessoal da Companhia Paranaense de Energia, sobrestamento esse na diretoria de contas estaduais, protocolos 796012, 18759012 e 11384712. Está anotado. Palavra está livre. Para o relato da pauta, conselheiro Hermas Brandão. O interessado é o município de Nossa Senhora das Graças. É um pedido de certidão liberatória, encaminhado através do seu prefeito, José Otávio Chiapati Regieri. A diretoria de análise de transferências e a diretoria de contas municipais se manifesta pelo deferimento do pedido. A diretoria de execuções opinou pelo indeferimento do pedido, diante da decisão consubstanciada no acordo 407 da segunda Câmara, ratificado pelo acordo 14407. A DERT também entendeu
que obstam à expedição da certidão requerida nos termos do acordo 1162/12. A diretoria jurídica também opinou pelo indeferimento da certidão, uma vez que a entidade não comprovou a devolução dos autos encaminhados à origem, descumprindo decisão desse tribunal, o que seria fator impeditivo para a expedição da certidão liberatória nos termos do artigo 95 da Lei Complementar 103/2005. O Ministério Público no Tribunal de Contas opinou pelo indeferimento do pedido, tendo em vista o contido na manifestação da DETES e da DEJUR. O nosso voto. Verifico que, por meio do acordo 1162/12, exarado nos autos do pedido de certidão liberatória 17.723/7/12, determinou ao município de Nossa Senhora das Graças que, entre aspas, providencie no prazo de 30 dias a devolução dos processos em seu poder, sob pena de instauração de tomadas de contas ordinárias, na forma prevista do artigo 236, combinado com o artigo 160, letra A, parágrafo 2º do regimento interno desse tribunal. Fecha aspas. Como se pode perceber, aquela decisão já estabeleceu qual providência será adotada pelo tribunal no caso do município não restituir os autos 39.103/103 e 45.013/904, qual seja a instauração de tomada de contas extraordinária. Ora, tal decisão foi especialmente feliz ao estabelecer que a eventual omissão do município de restituir os autos será objeto de tomada de contas extraordinária, mecanismo adequado para se apurar a responsabilidade e estabelecer sanções pessoais, se for o caso. Dessa forma, impedir a expedição de certidão liberatória representaria decisão desproporcional e sem propósito. Este implicaria sanção para toda a municipalidade e não para aqueles que pessoalmente responsáveis pela omissão. No que tange a comprovação do cumprimento da decisão contínua no acordo 407, segunda Câmara, autos 23.306/202, o processo ainda está em trâmite nesse tribunal. Desta forma, e considerando que o eventual demora sobre a decisão do mérito do pedido, não pode ser imputado ao interessado daquela decisão, não prejudicar a municipalidade, ao menos por hora restringindo a expedição da certidão liberatória. Antes exposto, voto pelo deferimento do pedido de emissão da certidão liberatória formulado pelo município Nossa Senhora das Graças. É o voto. Em discussão, senhor procurador. Senhor presidente, o Ministério Público, alinhado com a diretoria de execuções da diretoria jurídica, queria reafirmar essa impossibilidade, porque apesar até da determinação da tomada de contas, nenhuma providência foi tomada pelo município, inclusive de trazer esses dados ao tribunal, inclusive por meio do sistema informatizado, e, portanto, é uma situação bastante preocupante, porque até no parecer da diretoria jurídica são listados inúmeros servidores sem nenhum exame por parte desse Tribunal do Registro, e que data já desde 2003, aqui pelo que eu estou rapidamente olhando. E, portanto, trata-se de uma situação que não é impeditiva de certidão liberatória, e, portanto, o Ministério Público só gostaria de enfatizar esta conclusão, né, alinhada com a diretoria de execuções e também a diretoria jurídica. Obrigado. Ainda em discussão? Senhor presidente, na realidade, eu acompanhei o parecer da diretoria das transferências e da diretoria de contas municipais, que são favoráveis ao deferimento do pedido. Por isso, é meu voto, e eu continuo com a mesma posição de se fornecer a emissão da certidão liberatória. O conselheiro Durval Amaral? Está aprovado. Processo 55.88.52.07, município de Tamboara. A tomada de conta extraordinária, instaurada em decorrência do provimento do pedido de rescisão do acordo 1.452.08 da segunda Câmara, que determinou a reabertura da fase instrutória do processo de emissão de pessoal. A decisão foi rescindida pelo acordo 932/12 do Tribunal Pleno. Assim, passa a ser análise dos atos de admissão de pessoal para o emprego de agente comunitário de saúde, listado a seguir, implementado pelo teste seletivo número do edital 02/2007, de 14/6/2007. A diretoria jurídica analisa o certame e conclui que, primeiro, são presentes os documentos requeridos no artigo 5º da Instrução Normativa 0506 desse Tribunal de Contas, instrumento normativo vigente na atuação do processo. Os candidatos contratados foram corretamente incluídos no SINAP. O quadro de cargos está em consonância com as normativas dessa Corte. Conclui assim a DIJUR,
pela regularidade e legalidade das emissões em questão. O Ministério Público desse Tribunal opina igualmente pelo registro das emissões. E esse é o nosso voto, que pela regularidade das emissões do pessoal são objeto da presente tomada de conta ordinária e pelo consequente registro. Está em discussão. Aprovado. Seguindo a prestação de contas de transferência, Associação Comunitária Presbiteriana. Referente a recursos recebidos da Secretaria de Estado de Saúde, da Família e Desenvolvimento Social, exercício 2009-2011. A diretoria das transferências opinou pela regularidade das contas com ressalva, devido à ausência dos orçamentos dos materiais adquiridos, gerando assim a falta de pesquisa de preço para a execução do convênio. Ainda, as contas foram apresentadas com um atraso de 26 dias, determinando assim a aplicação de multa ao senhor Sérgio Duque Ferreira de Oliveira. O Ministério Público no Tribunal de Contas, na mesma linha, concluiu, pelo parecer 15.873/12, que as contas devem ser julgadas regulares com ressalvas. Esse também é o nosso voto. Está em discussão. Aprovado. Seguir, município de Alvorada do Sul, protocolado 19.4263/12. É uma prestação de contas de transferências voluntárias, feito pelo Instituto de Ação Social do Paraná, no valor de R$ 29.350, relativo ao exercício financeiro de 2011. Tanto a diretoria das transferências como o Ministério Público opinaram que as contas devem ser julgadas regulares. Esse também é o nosso voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 37.25.9005, uma aposentadoria municipal, município de Nova Esperança. Interessada a senhora Maria Juraci dos Santos Dias. No cargo de professora do município de Nova Esperança. A diretoria jurídica do Ministério Público de Contas opinar pela legalidade de registros do presente ato de inativação, com aplicação de multa administrativa pelo atraso na remessa dos documentos solicitados por esse tribunal, bem como por retardar sem motivo justificado o processo. Como bem pondera o parquê, não se vislumbra, mediante a detalhada apreciação dos documentos, em especial nas peças de defesa, quaisquer elementos capazes de elidir a aplicação das multas. Assim, voto pela legalidade de registro da portaria de aposentadoria, com a aplicação das multas previstas no artigo 87, inciso 1, letra B, artigo 87, inciso 3, letra E, da Lei Orgânica desse Tribunal. A então prefeita municipal Maria Ângela Silveira Benatti. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Seguiram abaixo de pendência, município de Ribeirão do Pinhal, protocolo 24.16.12/11, interessado ao prefeito municipal da Italiana Calixto Frais, referente a recursos recebidos da Secretaria de Estado de Saúde no valor de R$ 21.000, oriundos de incentivo por parte do Estado do Paraná para o Programa Saúde da Família. A diretoria das transferências verificou não se tratar de transferência voluntária, mas sim de transferência legal, destinada ao Sistema Único de Saúde. Assim, opina pela baixa dependência em razão da incompetência regimental para análise do mérito. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público de Contas. E esse também é o nosso voto, propondo a baixa dependência. Está em discussão pela baixa. Seguir o protocolado 52.88.81/11, Sociedade Civil de Desenvolvimento Humano e Sociedade Socioeconômica do Brasil em Curitiba. Eu solicito a retirada da pauta para nova instrução. Está retirado. Protocolo 16.12.44.11, Câmara Municipal de Guaratuba, prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2010. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinar pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Regular. Processo 14.6609/12, é uma prestação de contas do Pinhais Previdências, relativa ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade da senhora Eliane do Rocio Forlepa. A diretoria de contas municipais opinou pela regularidade com ressalva das contas. Pois observa que o relatório de controle interno possui indicação de ressalva e, apesar da Controladoria Geral do município de Pinhais declarar-se satisfeita com as justificativas e esclarecendo as apresentadas pela entidade, nota-se que algumas ressalvas foram mantidas pelo órgão de controle com relação às contas de 2011. O Ministério Público, na mesma linha, concluiu que as contas devem ser julgadas regulares com ressalva, conforme o exposto pela diretoria de contas municipais. E esse também é o nosso voto. Em discussão. Aprovado. Protocolo 15.1335/12, Fundo de Previdência de Nova Aurora, relativamente ao exercício financeiro de 2011. A diretoria de contas municipais apontou em sua primeira análise como restrição o saldo contábil da provisão matemática previdenciária divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício.
Com argumentos de defesa, a unidade técnica em nova manifestação aduz que, adiante dos documentos apresentados e o novo demonstrativo com as informações constantes no SIM-AM, verificou-se haver consistência entre os demonstrativos, possibilitando pela considerada regularizada o apontamento e a exclusão da aplicação de multa. Ficou, entretanto, ressalvado tal fato, já que a adequação ocorreu em exercício posterior ao devido. Concluiu pela regularidade com ressalva, no que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas. E o nosso voto também é pela regularidade das contas do Fundo Previdenciário de Nova Aurora, exercício financeiro 2011, de responsabilidade do senhor Joaquim Antônio Pedroso Neto, conforme no artigo 16, parágrafo 2º da Lei Complementar 103/05, com ressalva, consistente na verificação do saldo contábil da provisão matemática previdenciária, divergência do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 1654-33/12, Câmara Municipal de Pinhais. Interessada a senhora Ivone Carvalho dos Santos, referente ao exercício 2011. A diretoria dos municipais realizou a análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, concluindo pela regularidade das contas, tendo que, em vista, o gestor sanou todas as irregularidades apontadas na instrução precedente. Entretanto, considerando que a restituição dos valores para indevidamente dos agentes políticos somente for restituída durante a instrução, mas antes da decisão do primeiro grau, recomendou que tal fato fosse objeto de ressalva. Alertou ainda que a ausência de atualização de monetários valores restituídos implica valor inferior àquele para emissão da certidão de débito, qual seja, de R$ 125,69, conforme portaria 131/2011 da DETS. Adicionalmente, considerando que os valores do compensado do balanço patrimonial do SIM-AM e da contabilidade não conferiram, propôs que seja recomendado ao gestor adequar o sistema de contabilidade ou proceder os ajustes necessários no SIM-AM, no exercício seguinte, visando harmonizar os respectivos demonstrativos contábeis. O Ministério Público, perante o Tribunal de Contas, opinou pelo julgamento nos termos da instrução técnica. O nosso voto, acompanhando os opinativos uniformes da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público no Tribunal de Contas, apresenta o voto pela regularidade das contas. No que tange a ressalva, considerando que os recursos referentes à ausência de aplicação financeira já foram recolhidos, entendo que a irregularidade foi integralmente sanada, não restando qualquer improbidade ou falta de natureza formal a ser ressalvada. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Seguir o protocolado 280488/12, Fundação de Esporte Cornélio Procópio, relativo ao exercício financeiro de 2011. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público no Tribunal de Contas opinam igualmente pela irregularidade das contas em razão das seguintes inconformidades. Primeiro, não foi encaminhado o relatório de controle interno ou não foram cumpridos os requisitos exigidos pela Instrução Normativa 65/2011 do Tribunal de Contas do Estado. Segundo, responsável pelo controle interno é cargo em comissão. Terceiro, propõe ainda que se ressalve o fato do controlador interno não estar cadastrado nesse Tribunal de Contas. Nosso voto. Não obstante, as conclusões da diretoria técnica apontou como suficientes para o julgamento pela irregularidade o fato de que, entre aspas, não foi encaminhado o relatório de controle interno ou não foram cumpridos os requisitos exigidos pela Instrução Normativa 65/2011 do Tribunal de Contas do Paraná, fecha aspas, verifica-se que a entidade apresentou o dito relatório, tanto que a DCM apontou como sanada a irregularidade pela falta de conteúdo de tal documento. É certo que, em um primeiro momento, a falta desse item motivou a análise adversa, mas com o posterior saneamento, me parece inconsistente motivar a desaprovação com uma inconformidade que expressamente foi corrigida. Sobre o fato de ser o controlador interno, ocupante de cargo comissionado, é pertinente contextualizar a inconformidade com a conjuntura concreta da Fundação de Esporte Cornélio Procópio, que foi criada pelo Decreto 2882/10, de 14 de janeiro de 2010, entidade que, embora subordinada ao Poder Executivo, tem status legal diverso, podendo ser considerado uma descentralização administrativa, porém com autonomia que justifica a prestação de contas apartada do Poder Executivo. Essa Corte tem entendimento firmado no sentido que o controlador interno, em razão da própria natureza de suas atribuições, deve ser pertencente ao quadro pessoal efetivo. No caso em questão, não há de se considerar que não houve tempo hábil para a contratação autônoma, pela via concursal, de pessoal efetivo de entidade que pudesse suprir as exigências do cargo de controlador interno. Admissível assim, de modo extraordinário, e considerando as peculiaridades concretas que nesse exercício sob análise 2011, se entenda tal situação como ressalva, com a recomendação expressa de que se regularize a inconformidade em exercícios posteriores, sob pena de desaprovação. Ressalva ainda a falta de cadastro do responsável pelo controle interno.
Assim, voto pela aprovação da presente prestação de contas, ressalvando o fato de ser o responsável pelo controle interno, o ocupante de cargo comissionado e a falta de cadastro do mesmo nessa Corte. Acolho a proposta de multa administrativa pelo atraso de 30 dias na entrega da prestação de contas. É o voto. Está em discussão. Aprovado. A seguir, o protocolado 169709/11 do município de Itaperuçu. Eu solicito a retirada da pauta para novo parecer do Ministério Público, pois o mesmo não foi conclusivo. Está retirado. Senhor presidente, agradeço, está cumprindo minha pauta. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Elmas Brandão. Peço permissão também para comunicar que estou sobrestando na Diretoria de Contas Estaduais o protocolo 329.877/10. E concedo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Processo 186536/06. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Umuarama, referente ao exercício financeiro de 2005. A Diretoria de Contas Municipais, em sua análise, conclui pela regularidade das contas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, compartilha do entendimento do órgão técnico e manifesta-se pela aprovação das contas sob comento. Dentro do exposto, o voto, acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas. É o relatório e voto, senhor. Em discussão, regular. Processo 29.2250/11 trata os autos e pedido de baixa de pendência relativa a repasse federal do Programa Saúde da Família do município de Guapirama. A Diretoria de Análise e Transferência aponta que se trata de orçamento federal repassado para o Estado do Paraná e transferido na modalidade fundo a fundo para o município. Dessa forma, propõe a baixa de pendência, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Do exposto, senhor presidente, acolhendo a instrução e o parecer ministerial, voto pela baixa da listagem de pendência da DAT, na inscrição em nome do município, e proponho seja dado conhecimento da presente decisão ao Tribunal de Contas da União, autorizando o seu posterior encerramento. É o relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 41.2360/11. Trata-se o presente processo de prestação de contas e transferência voluntária recebida do Fundo Estadual de Assistência Social no valor de R$56 mil, recebido pela entidade Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Bom Sucesso, referente ao exercício financeiro de 2010/11, tendo por objeto transferência para manutenção de atendimento de pessoas portadoras de deficiência. A Diretoria de Análise e Transferências, após oportunização de contraditório, considerou que as contas podem ser julgadas regulares, com ressalva, em decorrência do atraso no envio das contas, conduta essa ensejadora da aplicação de multa. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, corrobora o entendimento da unidade técnica, opinando pela regularidade das contas com ressalva. Acompanhando as manifestações lançadas pela Diretoria de Análise e Transferências e Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pela regularidade com ressalva das contas, em razão do atraso da protocolização da prestação de contas e aplicação da multa prevista no artigo 87.1a da Lei Complementar 113/2005 ao gestor responsável. O relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O processo 167525/12, senhor presidente. Eu estou pedindo a retirada de pauta dessa Câmara para a posterior inclusão no Tribunal Pleno, em razão do presente tratar de prestação de contas estadual e indevidamente incluído nessa pauta. Está retirado. O processo número 163066/12 trata o presente processo de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Cambé, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Conrado Ângelo Scheller, presidente do Poder Legislativo Municipal, no período analisado. A Diretoria de Contas Municipais, após a concessão de contraditório, manifestou-se pela regularidade das contas prestadas.
O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, compartilha do entendimento do órgão técnico e manifesta-se pela regularidade das contas sob comento. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial nos termos do artigo 16 pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Cambé relativas ao exercício financeiro de 2011, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Processo 18.72.32/12. Trata o presente processo de prestação de contas anual da Fundação Cultural e Artística de Cambé, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade da senhora Arísia Mendes Gonçalves, presidente da entidade no período analisado. A DCM, após análise detalhada da documentação apresentada, conclui que as contas podem ser consideradas regulares. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, corroborou a conclusão alcançada pela unidade técnica, opinando pela regularidade das contas. Nesse sentido, voto acolhendo a instrução ministerial pela regularidade das contas. Em discussão, aprovado. Processo 19.59.44/12. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Fundo Municipal de Assistência à Previdência de Fernandes Pinheiro, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Albani Fontoura. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, compartilha do entendimento do órgão técnico e manifesta-se pela aprovação das contas. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, minha pauta está cumprida, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra, num momento muito aguardado da sessão, ao auditor Ivens Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio a minha pauta com o processo de aposentadoria 62.47.83.11. Em que a diretoria jurídica e o Ministério Público opinaram pela legalidade do ato. Eu acrescento apenas a recomendação de que seja publicado o valor dos proventos no ato que concedeu o benefício. Então, é pelo registro do ato com recomendação. Aprovado. Processo seguinte, 54.39.50.12, é uma aposentadoria do senhor Antônio Menegon Robles. Nesse caso, a diretoria jurídica opinou pela negativa de registro, uma vez que não constou do ato da aposentadoria o valor dos proventos a serem percebidos pelo interessado. O Ministério Público, entretanto, opina pela legalidade do ato. Da mesma forma que o processo anterior, eu acompanho o Ministério Público pelo registro com a recomendação. Aprovado. Processo 46.23.64, é uma pensão do município de Itapira, em que eu novamente acompanho a diretoria jurídica e o Ministério Público pela legalidade do ato com a recomendação. Aprovado. Nesse mesmo sentido, o processo 495.882.10 é uma pensão do Instituto de Previdência e Servidores do município de Curitiba, pelo registro com a recomendação. Aprovado. Por último, senhor presidente, eu tenho o processo 74.6102.11 do município de Campo Largo, em que trata da pensão concedida à senhora Roseli Bueno Moraes, em virtude do falecimento do seu esposo, que é ex-servidor do município de Campo Largo. Pelo acórdão 2478-12, esta segunda Câmara concedeu o registro do ato apenas com a recomendação. Entretanto, senhor presidente, o Ministério Público recorreu dessa decisão, e com razão, haja vista que não constou da fundamentação dessa decisão o fato de que a manifestação do Ministério Público teria sido pela legalidade do registro do ato, quando, na verdade, o Ministério Público, inclusive num parecer da Lavra do próprio Dr. Michael, que se encontra presente, ele solicitava uma diligência, uma certidão esclarecendo a permanência do vínculo de matrimônio, uma vez que a certidão de casamento apresentada datava de 1977. E nesse recurso, o Ministério Público, além da reforma da decisão, propõe que de ofício seja declarada essa nulidade. E eu entendo, senhor presidente, que até por uma questão de economia processual, isso seria possível. Haja visto que me parece que há um erro material na decisão,
que eu relatei, haja vista que o parecer do Ministério Público não era pela legalidade do registro, mas sim por uma diligência. Isso está previsto no nosso regimento interno como motivo de declaração de nulidade absoluta, que, portanto, pode ser declarada de ofício, e, além disso, não houve a manifestação de mérito final do Ministério Público que se exige. Então, por uma questão até de economia processual, senhor presidente, eu proporia, acolhendo até a proposta preliminar do Ministério Público, a declaração de nulidade do Acórdão 2478/12 desta segunda Câmara, com o consequente retorno dos autos à fase instrutória para que a diretoria jurídica diligencie a origem para atendimento ao parecer 11.490/12 do Ministério Público de Contas. Está em discussão. Aprovado. Era o que constava. Agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas municipal de União da Vitória, de 2009, protocolo 173060/10, em que, após a concessão de contraditório, os pareceres entenderam pela regularidade com ressalva das contas, em função da movimentação de recursos em instituição financeira privada, da ausência do extrato de conta bancária com saldo no final do exercício, da ausência de comprovação de saldos da dívida fundada. Senhor presidente, eu acolho como razões de decidir os pareceres, apenas esclarecendo que a movimentação de recursos em instituição financeira privatizada ficou ausente somente a autorização legislativa, e por isso eu acrescento a recomendação para que o município adote essa providência. Quanto à ausência do extrato bancário e quanto aos documentos que faltaram para comprovar adequadamente o saldo da dívida fundada, eu acrescento a recomendação que esses documentos sejam apresentados por ocasião das próximas contas anuais. Então, a proposta é essa, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas, com recomendação e determinações. Está em discussão. Aprovado. Processo 137978/09, contas do município de Joranda, de 2008, em que, após terem sido constatadas 17 impropriedades inicialmente, após a apresentação de contraditório, com documentos e razões de defesa, foram os pareceres uniformes pela ressalva das contas, pareceres esses que eu acolho como razões de decidir, fazendo alusão somente quanto à omissão de conta corrente no sistema informatizado. O responsável aduz que desativou as contas no SIM-AM, mas foram informadas pelos bancos como ativas e sem saldo no encerramento do exercício. Dessa forma, eu acrescento determinação para que nas próximas contas anuais conste documentos comprovando as medidas para cancelar essas contas junto às instituições bancárias. E, em face disso, senhor presidente, acolhendo os pareceres, a proposta é pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas e com determinação. Está em discussão. Aprovado. Apenas uma correção, senhor presidente. Há um apontamento de ressalva quanto à inconsistência nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições credoras, que os pareceres também entendem pela ressalva. Nesse ponto eu divirjo dos pareceres. Entendo que o item é plenamente irregular, porque a DCM usou o argumento de que o apontamento teria sido regularizado apenas após a citação para apresentação de contraditório. Eu entendo que isso não é motivo para ser apenado com ressalva, posto que não altera a fidedignidade das contas e das demonstrações contábeis, e por isso eu entendo plenamente irregular, ficando a única ressalva a omissão de conta corrente no sistema informatizado. Então eu acolho parcialmente os pareceres. Em discussão. Aprovado.
prestação de contas da Câmara Municipal de Carlópolis de 2006, protocolo 126758/07, que após a concessão de contraditório, os pareceres foram uniformes pela regularidade com ressalva, tendo em vista a movimentação de recursos em instituição financeira privatizada, divergências entre baixa de consignação no imposto de renda da Câmara e da Prefeitura. Nesse mesmo caso de anteriores, a movimentação não tem autorização legislativa para tanto, então o relator acrescenta a proposta de recomendação para que seja adotada essa providência. E ainda por determinação à Câmara Municipal de Carlópolis que, por ocasião das próximas contas anuais, apresente documentos que comprovem a regularização das ressalvas apontadas. Então, a proposta é essa, senhor presidente, pela ressalva, pelo julgamento pela ressalva das contas da Câmara Municipal de Carlópolis 2006, com recomendação e determinação. Em discussão? Aprovado. Processo 159885/07, que me foi devolvido na sessão passada. Município de Borrazópolis, contas de 2006, de responsabilidade do senhor Oswaldo Campos de Almeida. Após o relatório, a minha proposta apresentada foi divergindo dos pareceres, que eram pelas ressalvas, diversas ressalvas. Eu acolhi parcialmente os pareceres quanto às ressalvas referente à metodologia do PPA, da LDO, excesso de dispositivos para alteração do orçamento, projeção otimista das receitas, movimentação de recursos em instituição financeira privatizada, omissão de conta corrente do sistema informatizado, constituição incorreta do Fundef, Conselho do Fundep, transferência de recursos ao consórcio intermunicipal que seria da atenção básica de saúde, existência de empenhos no elemento de despesas 41, mais divergia dos pareceres que foram pela ressalva em realização de despesas sem licitação ou sem indicação do processo de dispensa, tendo em vista que, em contraditório, inicialmente foram apontados diversos empenhos que totalizavam pouco mais de R$183 mil, sem a devida indicação ou sem a indicação, pelo menos, da dispensa. E após o contraditório, ficou confirmado, então, que com combustíveis e lubrificantes automotivos, bem como com a aquisição de material para manutenção de bens imóveis, restaram comprovados que foram indevidamente dispensados R$ 116.986,36. Isso, a meu ver, nos termos do artigo 89, inciso 2 da nossa lei orgânica, combinado com o artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, é a própria definição de lesão ao erário. Uma das hipóteses é justamente a dispensa indevida de licitação, é o inciso 8º do artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Inciso 8º, frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. No caso, a dispensa indevida caracteriza, então, o seu enquadramento no artigo 10 da LIA, que, por sua vez, pela nossa lei orgânica, é uma das caracterizadoras do dano erário. Então, em função disso, a proposta foi pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas, fazendo constar do parecer as 11 ressalvas apontadas, uma recomendação para regularizar a movimentação de recursos em instituições privadas, determinação para constar das próximas contas anuais documentos acerca da regularização da omissão de conta corrente do sistema informatizado, determinação para o recolhimento de valores por dispensa indevida de licitação, a multa proporcional ao erário prevista no artigo 89 da nossa lei orgânica, estabelecendo desde já o percentual de 10%, a multa do 87.4D, que se refere à execução de inexistência de processo licitatório,
que no caso foram 38 dispensas indevidas, o que implica a aplicação dessa multa por 38 vezes, e ainda nos termos do regimento interno, encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Está em discussão. Conselheiro Senhor presidente. Brandão. Conselheiro Eu Brandão. vou solicitar a vista desse processo, que o padre não aguenta pagar essas multas todas. Se não houver objeção, vistas ao conselheiro Hermas. Processo seguinte, 145043/07, contas do município de Cascavel de 2006, também me foram devolvidas na sessão passada após vistas, em que a proposta era pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Lisias de Araújo Tomé, tendo em vista a ausência de pagamento de precatórios notificado antes de julho de 2005, de acordo com as informações constantes do Tribunal de Justiça, que constam do processo, existem precatórios de 96, 99, diversos precatórios ainda de outros exercícios anteriores a 2005, em que não foram devidamente pagos pelo município de Cascavel, o que implica a irregularidade das contas. Ainda por recomendação para regularizar a movimentação de recursos de instituição financeira privada. Recomendação ao município para adotar providências para manter atualizados os cadastros dos membros componentes do Conselho do Fundef de Saúde. Aplicação da multa administrativa do 87.4G da Lei Orgânica pelo pagamento indevido maior de subsídio ao prefeito, ainda que devidamente ressarcido. Aplique a multa administrativa prevista no 87.4G pela abertura de crédito adicional especial sem edição de lei específica, a aplicação da mesma multa pela falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 2000 e 2005, também da mesma multa pela falta de aporte ao regime próprio de previdência social das parcelas de amortização de déficit técnico do calculatorial, e ainda porque conste do parecer prévio, que é pela irregularidade das contas, as 11 ressalvas apontadas. E ainda pela aplicação da multa do 87, parágrafo 4º, tendo em vista o juízo pela irregularidade das contas sem que haja dano ao erário. A proposta. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu apenas vou discordar de Vossa Excelência com respeito aos precatórios, porque, inclusive, de gestões não deste prefeito que nós estamos discutindo agora ou julgando as contas. Porque é um fato que Vossa Excelência mesmo disse, vinha de outras gestões, e esse prefeito também, pelos motivos que são sempre os alegados, falta de dinheiro para pagamento, e nós, inclusive, aprovamos, com ressalvas, diversas contas do governo do Estado no mesmo sentido. Então, vou acompanhar a Vossa Excelência e os demais conselheiros, me parece que assim já se posicionaram, porque na discussão ninguém pediu a palavra para discutir, mas vou discordar nesse ponto com referência aos precatórios. Conselheiro Hermas Brandão. Eu acompanho Vossa Excelência nessa posição, porque realmente aqui nós já aprovamos com ressalva praticamente todas as contas que tiveram até agora do governo do Estado aqui em relação aos precatórios. Isso não é só aqui, no governo federal, enfim. Então, também acompanho... Conselheiro Durval Amaral. Em relação a esse item dos precatórios, também acompanho Vossa Excelência. Não mais acompanho o voto do nobre auditor, conselheiro substituto Cláudio Canha. Senhor presidente, apenas uma questão de ordem, porque justamente os precatórios são o motivo da irregularidade das contas. Então, Vossa Excelência está entendendo como ressalva as contas? Não, se for apenas esse o motivo, aí vou aprovar as contas com ressalvas. Seria a minha proposta. Porque Vossa Excelência elencou aí uma série de prováveis irregularidades, não é? Não, a única irregularidade é essa. Aplicação de multa. É aplicação de multa, mas é decorrente de ressalvas as contas.
Então eu vou aprovar com ressalvas e vou contrariar a Vossa Excelência. Então vou consultar novamente o plenário, porque eu estava retirando apenas esta parte, porque entendi que Vossa Excelência ainda propunha a irregularidade. Mas se não há, a minha proposta é pela aprovação com ressalva. Se realmente a não aprovação era só pelos precatórios não cumpridos, eu vou acompanhar Vossa Excelência no voto. E o conselheiro Durval Amaral no mesmo sentido. Então está aprovada a proposta de aprovação com ressalva, fazendo parte o voto de Vossa Excelência. Declaração de voto. E apenas eu vou fazer esta alteração no voto proposto pelo auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, o último processo da pauta me foi devolvido hoje pelo conselheiro Durval Amaral, pensão 442782/11. Eu solicito adiamento. Está adiado. A pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. O protocolo 135.401/09, Companhia de Desenvolvimento de Ibiporã, 2008. A Diretoria de Contas Municipais, pela regularidade, Ministério Público também, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 333.955/09, Associação de Defesa do Meio Ambiente de Heimer, município de Tomazina. Valores repassados pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, sem contrapartida do município, onde a DAT e o Ministério Público são pelo não conhecimento, já que é matéria de competência do Tribunal de Contas da União. E esta é a proposta do relator com a comunicação ao TCU. Em discussão, está aprovado. 204.195/10, Associação de Pais e Amigos de Pérola, 2009. O valor repassado para a educação básica especial no município. Destaco que as contas foram julgadas regulares com inscrição de saldo financeiro pela segunda Câmara. Ocorre que, por manifestação posterior da parte interessada, arguiu-se a hipótese de erro material e ou baixa dependência por parte da equipe de análise da unidade, relativamente à existência ou não de saldo a inscrever. A DAT, no tocante à rediscussão, certificou que houve recolhimento do saldo de R$ 623,50 e o repasse tinha sido de R$ 95.448. E sugeriu a correção e baixa dependência. O Ministério Público, pela reautuação, e que a matéria deveria ser como pedido de rescisão, voltando, portanto, ao Tribunal Pleno. A proposta do relator é com base na DAT, pela correção do erro material e supressão do item 2 do Acórdão 25.2710 da segunda Câmara, conforme determinado na fundamentação acima. Está em discussão, aprovado. 243.131/10, Associação de Pais e Amigos de Juranda, transferência voluntária para a educação básica especial. A DAT, após contraditório e diligências, bem como decurso de prazo sem qualquer manifestação do interessado, opinou pela irregularidade das contas e elencou os motivos. O Ministério Público também, a exemplo da DAT, é pela irregularidade e aplicação da multa e inclusão do nome do gestor nas contas de cadastro de responsáveis com contas irregulares. A proposta que trago, acompanho a DAT, Ministério Público, aponto as irregularidades trazidas pela DAT, pela irregularidade
inscrição do nome do gestor e aplicação da multa de R$ 130,85 ao senhor Wilson Baus Fabrício, bem como a inclusão, repito, do nome do gestor das contas no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão, está aprovado. O 237.321.11, Venceslau Braz, transferência da Secretaria de Estado da Educação ao município para o transporte escolar. DAT, regularidade com ressalva. O Ministério Público, também pela regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator. O repasse foi em 2010. Está aprovado. 278.362.11, Associação Evangélica Missão Transmundial de Campo Mourão. A transferência voluntária para o programa Crescer em Família. DAT, pela regularidade com ressalva, apontou o atraso de 377 dias e sugeriu a aplicação da multa. O Ministério Público opinou pela desaprovação e fundamentou. A proposta do relator é pela regularidade com ressalva, aplicação da multa de R$ 1.256,86 devido ao atraso de 377 dias. Multa prescrita no artigo 87.4a da Lei 113/05. Está em discussão? Está aprovado. 164, eu apenas lembro que a multa administrativa, no caso, é o senhor Roberto Lopes. O 164.496.12, município de Leópolis, transferência voluntária para o transporte escolar rural em 2011. DAT pela regularidade, o Ministério Público pela desaprovação, justificando que o termo de cumprimento de objetivos não veio acompanhado da documentação comprobatória da real adequação e realização do transporte escolar. A proposta do relator é pela regularidade desta prestação de contas, de responsabilidade da senhora Cléia Márcia Bernardes Oliveira. Está em discussão, está aprovado. O 444.080/09, aposentadoria de ocupante do cargo de agente de apoio, onde a diretoria jurídica manifesta-se pela legalidade e registro da aposentadoria, faz ainda algumas considerações. O Ministério Público opinou pela negativa de registro do ato aposentatório, em virtude da não observância do artigo 37(2) e 41 da Constituição Federal. Observa que a servidora foi contratada após o advento da Constituição de 88, sem prévio concurso público, no cargo de auxiliar de serviços gerais. Faz ainda outras considerações a senhora procuradora, terminando que o Ministério Público ainda alerta que cumpre o Estado do Paraná, com a máxima urgência, implementar a compensação financeira com o regime geral das contribuições previdenciárias indevidamente carreadas ao regime próprio de previdência, a fim de que a interessada não fique sem a devida cobertura por parte do INSS. A documentação é encaminhada pela Paraná Previdência nesta aposentadoria. A proposta do relator verifica que, muito embora a admissão da senhora Deonice Pereira Filgueira não esteja de acordo com preceitos constitucionais, injusto seria desconsiderar que esta servidora, eivada de boa-fé,
e ocupante há mais de 20 anos do cargo em que se dá a aposentação, viesse a responder por erro cometido pela administração pública. Assim sendo, tendo em vista princípios da boa-fé, da segurança jurídica e que a interessada preencheu os demais requisitos legais à inativação para sua aposentadoria, acolho integralmente o posicionamento da diretoria jurídica, consubstanciado no parecer retromencionado, e voto pela legalidade e registro do ato de inativação da interessada. Está em discussão. Está aprovado. 577.622.12, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental de Curitiba. Transferência aliás, é a solicitação de uma certidão, não é? Liberatória, para fins de habilitação ao recebimento de transferências voluntárias estaduais. A DAT informa que a entidade se encontra em dia com as prestações de contas de recursos recebidos, tendo irregular, entretanto, o julgamento do processo 158.828.01. A Diretoria de Execuções, na informação 1860/2012, verifica que o acórdão 178607 da Segunda Câmara impôs responsabilização institucional à sociedade, impedindo-a a obtenção de certidão liberatória pelo prazo de 5 anos. O Ministério Público é pelo indeferimento, e a proposta do relator acompanha a Diretoria de Execuções e Ministério Público pelo indeferimento. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 471.832.12, requerimento formulado por servidor deste tribunal, que requer a averbação do tempo de serviço prestado à iniciativa privada. Diretoria de Gestão de Pessoas conclui pelo deferimento, tendo em vista que o requerente prestou serviços na iniciativa privada por 4 anos, 8 meses e 21 dias. A diretoria jurídica opina pelo deferimento, pela contagem também deste tempo de 4 anos, 8 meses e 21 dias, para fins de aposentadoria e disponibilidade. O Ministério Público pelo deferimento e o relator também acompanha informações e parecer pelo deferimento para fins de aposentadoria e disponibilidade. Em discussão, está aprovado. O protocolo 770/12, Câmara Municipal de Cascavel, exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade, vez que não houve justificativa para a divergência entre valores do passivo financeiro do balanço patrimonial informado ao SINHAEM e aquele apontado pela contabilidade da Câmara, no valor de 7.100.000 a menor. O Ministério Público opinou também pela desaprovação. Assim, a proposta do relator é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Cascavel, exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Marcos Sotile Damasceno. Além disso, proponho a inscrição do senhor Marcos Sotile Damasceno no cadastro dos responsáveis com contas irregulares, conforme artigo 170 da Lei Orgânica e 517 do Regimento Interno. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 196.622.12, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Bela Vista do Paraíso, 2011.
A Diretoria de Contas Municipais, pela regularidade com ressalva, faz algumas observações. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, dia 31 de outubro de 2012, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se e apresente.